Olá, meu nome é doutora Larissa Veríssimo, sou consultora FIP e doutora em saúde coletiva. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora doutora Lia Maristela, sou doutora em Ciências da Saúde pela Unicamp. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro. Hoje a gente vai conversar sobre modelos de gestão e atenção à saúde. Aproveito para dizer que esta aula também teve apoio de consultoras da Fundação Internacional de Cuidados Integrados. E aí, sobre o que nós vamos falar hoje, nessa segunda aula? Sobre os modelos de gestão, como Lia comentou, estratégias inovadoras de modelos de gestão e atenção, baseados em critérios populacionais de cuidados integrados, falar um pouco sobre a apresentação dos passos para o desenvolvimento de projetos de Design Thinking e a apresentação e discussão de uma ferramenta, Siroco, que vocês vão conhecer um pouco mais à frente. Professora Lia. Então, dando continuidade, pessoal, a gente vai iniciar nossa conversa falando sobre uma experiência exitosa de cuidados intermediários. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, em julho deste ano, o hospital em Barcelona, o Parque de Saúde Pere Virgili, um hospital em referência na Catalunha em cuidados intermediários, né, que administra os serviços de atenção intermediária e de atenção primária na cidade de Barcelona. Então, a gente vai conversar um pouco, né, brevemente sobre esse modelo, para ver as possíveis possibilidades de estarmos inserindo essa proposta no município de Santana do Parnaíba. A organização, né? Como esse hospital, esse parque de saúde é organizado. Ele possui um centro administrativo, um organograma, equipe humana, né? Que são os recursos humanos, comissão de assistência de cuidados intermediários, possui um comitê de admissão de cuidados intermediários, né? Todo um comitê, uma equipe para filtrar o perfil desse paciente que está sendo admitido, e um comitê de admissão de cuidados intermediários, mais especificamente aí para estar alinhando esses cuidados especializados. Uma coisa muito interessante dentro dessa estrutura organizacional desse hospital, né, da proposta que eles colocam, é a possibilidade de comissões. Então, lá tem várias comissões de assistência de cuidados intermediários, então, para a elaboração com a perspectiva, desde a elaboração de protocolos, validação desses protocolos, capacitação da equipe, capacitação da família de cuidadores, o hospital se estrutura em algumas comissões, né? Comissões que são mais pertinentes para poder esse cuidado estar sendo elencado. Então, o hospital conta com a comissão de cuidados centrados na pessoa, comissão para o bom uso de história clínica, comissão para a prevenção e tratamento da incontinência, né, tendo em vista que a incontinência é um dos principais fatores para desencadear alterações, principalmente na população idosa, comissão para a prevenção de ação contra quedas, comissão da prevenção e tratamento de feridas e lesão de pele, uma vez que esse paciente ele precise de uma continuação de cuidados no domicílio. Também essa comissão já trabalha com a inserção de protocolos para prevenir e possivelmente tratar essas lesões, comissão para a prevenção e tratamento da dor, comissão de farmácia, comissão para a prevenção da desnutrição e o tratamento da desnutrição e diabetes, comissão de prevenção e tratamento de infecções, comissão para a prevenção de delírio e restrições e grupo operacional de segurança do paciente. Um ponto muito interessante que eu gostaria de enfatizar é que essas comissões, elas contam com a equipe multi, então, o que mais fortalece essa estrutura, essa organização e essa gestão do cuidado desse paciente, a possibilidade, a autonomia, né, de várias categorias. Então, é bem perceptível como eles discutem casos, como eles se reúnem com periodicidade e como cada categoria, né, dentro da sua atuação profissional, tem autonomia de viabilizar esse cuidado. Os elementos dos serviços de assistência. Então, a gente, né, tem o parque de saúde como um todo,
Dentro do parque de saúde tem a organização da assistência, contando com desde a hospitalização desse paciente, com o atendimento ambulatorial, o serviço de avaliação, que aí entra fortemente a comissão da admissão desse cuidado intermediário, e a atenção primária, né? A gente tem no Brasil, e aí trazendo essa realidade para o Brasil, quando eu vivenciei esse serviço, eu vi, desde a estrutura das comissões e esses serviços de assistência, uma possibilidade de estarmos inserindo, né, no município de Santana de Parnaíba, que a característica que vocês têm muito forte é essa ligação da assistência primária, da atenção primária com os demais serviços. Lá, a gente pôde perceber, né, eu fui juntamente com uma colega pesquisadora médica, que está desenvolvendo uma pesquisa nas intermediários também, a gente desenvolve uma parceria junto com a FIP, dessa fortaleza e como eles se alinham nessa elaboração de protocolos e nas intervenções do cuidado. Então, a comunicação é um elemento muito forte, né, que perpassa dentro de todo esse serviço de assistência, e a comunicação, ela, quando a gente fez o diagnóstico situacional do município de Santana do Parnaíba, a gente viu que ela é muito forte. Então, podendo ser viável aí estruturar esse serviço de assistência voltado ao paciente em cuidados intermediários. Aquelas comissões também, quando a gente vai conhecendo o objetivo e a característica daquelas comissões, se nós pensarmos assim, numa perspectiva dentro do município de Santana do Parnaíba, a gente vê que é possível, porque nós temos profissionais capacitados e qualificados, né, para nem que o quantitativo, né, Lia, tem a quantidade mínima, máxima de componentes dessas comissões? Não, essas comissões, elas não são engessadas, então, o município pode trabalhar com a estrutura dessas comissões frente ao que ele tem, né? Então, dependendo do número de profissionais, da proposta da Secretaria Municipal de Saúde para estar formando essas comissões, a gente trazendo para a realidade do município de Santana de Parnaíba, a gente vê também que é possível se estruturar dentro desses serviços de assistência. E aí, qual é a essência, né? Qual o maior objetivo dessa assistência a esses usuários, né? O que mais caracteriza? A prestação direta de serviços de saúde, né? É um dos objetivos do PAC, Perivigília, então, realmente, do paciente estar lá, do paciente ir, né? O paciente vai permanecer, é obrigatoriedade esse paciente permanecer dentro do hospital? Não, ele passa por toda uma triagem de necessidade e esse paciente, ele continua sendo atendido e assistido pela equipe do hospital no domicílio. Então, essa organização conta com diversas unidades de internação, né? Desde o paciente oncológico, o paciente com uma incontinência mais acentuada, o paciente com um transtorno mental que precise estabilizar. Então, a organização conta com diversas unidades de internação, oferece atendimento ambulatorial e atenção primária e conta com a equipe de avaliação de deficiência e dependência para que toda essa necessidade do paciente seja alinhado no hospital e depois direcionado para o domicílio, se caso necessite, ou para um serviço de reabilitação. E aí, como se estrutura, né, esse serviço de cuidado? Os elementos que mais são apontados e trabalhados dentro desse modelo é a convalescência, a medida de permanência e a reabilitação, quanto tempo esse paciente ele vai precisar ficar nessa unidade, durante o tempo que ele fica hospitalizado, o serviço social, a atenção primária, enfim, os outros elementos que vão direcionar o cuidado a esse paciente se organiza para que esse paciente tenha uma reabilitação e volte a ser inserido na sociedade.
O principal objetivo da estrutura desse hospital é que o paciente idoso, principalmente, ele tenha condições de vida, né, e tenha qualidade de vida para voltar a ser inserido na sociedade. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de quê? Que é idoso, ele tem que ficar acamado, ele não tem mais condições cognitivas, ele não tem mais autonomia sobre suas finanças. E aí, lá em Barcelona, né, na Catalunha, eles trabalham na perspectiva de que o idoso ele tem que ter condições, né, para ter uma autonomia direcionada à sua vida e restabelecer o seu autocuidado. Então, a gente percebeu isso. E como Santana Parnaíba está se encaminhando para ter uma população idosa, a gente vê uma grande possibilidade, né, de estar trabalhando aí a longo prazo para que a população se conscientize e se interesse realmente na reabilitação e no autocuidado desse paciente idoso. Outro elemento, né, é a longa permanência e manutenção, que a longa permanência já seria estabilizar o paciente e direcionar ferramentas para que a família receba esse paciente em casa. A unidade, né, o hospital dia, o paciente também fica hospitalizado e tem essa oportunidade de restabelecer e equilibrar a sua saúde no hospital. E também uma visão voltada a cuidados paliativos. Então, assim, lá, pessoal, achei muito interessante como é trabalhado esses cuidados paliativos, né? A importância que se dá no cuidado, tanto com o paciente, a preocupação tanto com o paciente como com o cuidador e esses familiares, né? Já na prevenção de um adoecimento do cuidador e da família de um modo geral. O hospital conta com a gestão de altas e uma equipe intra-hospitalar. E quando o paciente ele volta para o domicílio, conta com o apoio da equipe de atenção domiciliar e também sinalizar a importância, né, a parceria com a unidade básica de saúde. Perfil do paciente. Qual é o perfil do paciente, né, que necessariamente passa por esses cuidados intermediários? Então, o paciente que está com incapacidade física e uma doença crônica, que necessite de um tipo de cuidado de longa permanência e manutenção, deterioração cognitiva e demência, que precise do suporte de psicogeriatria, reabilitação com possível recuperação funcional, e aí ele vai ter um cuidado, né, de convalescência e de média permanência, doença incurável em fase terminal, a equipe de cuidados paliativos vai estar agregando a esse paciente, ou paciente de isolamento social com insuficiência econômica. O paciente vai ser encaminhado para as residências sociais. A Espanha conta com apoio e suporte às residências que a gente chama aqui no Brasil de longa permanência. A cidadania é muito discutida e também valorizada, onde as pessoas são o centro do modelo assistencial do parque. Quando a gente estuda no Brasil a política, né, de medicina de saúde da família e comunidade, a gente já tem esse modelo que a importância do cuidado ser centrado na pessoa e não na doença, e aí sempre pensar que esse paciente, ele é pai de alguém, irmão de alguém, filho de alguém, e que esse paciente ele tem que ser visto como um todo, e tem que ter condições para que esse cuidado no domicílio, ele realmente seja percebido e fortalecido. Outro braço muito forte é o ensino. Então, o parque ele possui uma unidade de ensino multiprofissional de atenção primária à comunidade, né, com 4 vagas credenciais para residentes. Então, a gente sabe que quando a unidade hospitalar ele tem uma perspectiva de ensino inserido dentro da unidade, fortalece aí a elaboração de protocolos, de guidelines, fortalece a visão, né, dos indicadores, olhar para os indicadores internos da instituição, para um planejamento e uma avaliação mais eficaz. Então, eles falaram que estão caminhando para fortalecer mais, para abrir mais vagas de residência, mas eles possuem também um grupo de pesquisa, né? A gente pôde fazer parcerias com esse grupo de pesquisa, porque eles acreditam que
a assistência ela não pode ser isolada, ela tem que ser elencada com ensino e com pesquisa. Os pacientes oncológicos, né, possuem uma ala de cuidados paliativos, duas equipes do programa de atenção domiciliar e a equipe de apoio e uma unidade de cuidados intermediários, especificamente para oncogeriátricos, para poder estar planejando e intervindo o cuidado a esse paciente. A gente trouxe algumas fotografias aqui para vocês, para poder a gente perceber, né, como é realmente um parque de saúde diferenciado, é um parque de saúde que esse paciente ele não se sente no hospital, gente, é muito interessante, é uma estrutura que o paciente ele pode desenvolver sua autonomia, porque lá a gente tem as equipes de reabilitação, eles têm as equipes de reabilitação dentro do próprio hospital, e eles procuraram dentro da arquitetura, principalmente para esses pacientes que ficam em longa permanência, né, oncológicos e cuidados paliativos, que eles não se sintam engessados, imaginando na unidade hospitalar. Se a professora Lia me permite, gostaria de lembrar, eu também tive a oportunidade de conhecer esse serviço, era um hospital antigo, né, da década de 20, em que era um hospital militar, então era uma estrutura já existente, que passou por uma reforma, uma adaptação para que ele fosse inserido na comunidade e fizesse parte ali da cidade, sem ser uma estrutura hostil para aquele bairro. Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção também. Aí são as unidades as unidades que os pacientes de longa permanência ficam, também hospital dia. Então, a gente pode perceber que é bem diferenciado, que foi o grupo de pesquisa, de estudo. A gente pôde vivenciar o atendimento em domicílio, né? Eu pude até fazer alguns atendimentos com pacientes com lesões de pele crônicas. Outra coisa, gente, quando a gente fala em autonomia, uma coisa muito interessante que tem lá no Serviço de Saúde da Espanha é que o prontuário ele pode ser acessado, né, pelo paciente, prontuário eletrônico. Então, o paciente tem acesso a esse prontuário. A equipe de saúde, né, quando ele vai no domicílio, já pode abrir o prontuário e ver o que foi feito no atendimento anterior, ver o que outros profissionais fizeram, registraram e atenderam. Então, essa informatização, essa tecnologia, ela fortalece muito o cuidado desses pacientes. E aí, a planta do hospital, uma coisa que é muito interessante, quando você chega no hospital, tem fluxogramas por todo canto. Então, o usuário ele já chega, se tiver profissional lá do hospital para prestar uma assistência, direcionar bem, se não tiver, é tudo bem sinalizado e tudo muito alinhado. Então, era essa experiência que eu queria colocar para vocês. A gente vai continuar aí com a apresentação da doutora Larissa. Obrigada. Amo. Eu vou só também adicionar duas coisas que me chamaram muita atenção quando eu estive aí, que a equipe, né, está ali para realmente dar o melhor da assistência e de um ambiente de reabilitação ou de condição, né, de dignidade para o fim da vida de um paciente em cuidado paliativo. Então, vocês podiam observar que na enfermaria ou, né, nos andares onde ficava o posto de enfermagem, que tinha um aparelho que podia medir o volume dos decibéis da conversa. Então, é orientado que o ambiente seja calmo, acolhedor, favorável, sem muito agito, para que o paciente que esteja, né, convalescente possa se recuperar. É também convidado que o paciente que queira comer fora do seu quarto possa ir a um refeitório que tem no final, né, do próprio andar. Em todos os andares do prédio tem serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, que o paciente vai caminhando, ou muito mais fácil acesso do que esperar um maqueiro para descer todo mundo, subir todo mundo. Então, esse telefone, não existe um telefone fixo, né? Nos postos de enfermagem, as pessoas têm celulares que vibram nos seus bolsos, então, para não produzir nenhum tipo de ruído. Então, são cuidados diferenciados que a gente não percebe aqui ainda, nem que seja num hospital de primeira linha no Brasil. Então, eu queria só fazer essa complementação e agradecer aí a apresentação da professora Lia sobre
essa experiência tão importante. Eu vou colocar só mais um ponto rapidinho, Larissa, em relação ao tempo, gente. Quando ele é caracterizado, o tipo de cuidado que ele vai ter, dentro do protocolo tem um tempo, paciente de longa permanência, 90 dias. 90 dias, a família tem que ter condições de receber esse paciente. A equipe tem que treinar a família, a equipe tem que falar com a assistência social, tem que reabilitar. Então, todo mundo já trabalha em cima desse tempo para que esse paciente não fique no hospital por tempo indeterminado. Então, é tudo bem alinhado e tudo trabalhado em cima desse tempo para que esse paciente retorne para o seu domicílio. E queria pedir para você contar a experiência que você teve na visita domiciliar do acesso do paciente, como que o familiar foi orientado. Ah, pessoal, foi muito interessante, porque assim, de cara, né? O paciente foi receber, a equipe foi, colocou acesso no paciente, foi receber antibiótico terapia, e esse antibiótico ele teria que correr durante 6 horas. Então, eu fui com a médica e com a enfermeira, administraram, o acesso ficou lá, e a equipe saindo, eu disse, a equipe vai sair? Vai. A filha já está treinada e capacitada em retirar esse acesso, já deixou, a equipe já deixa o gotejamento, explica, e assim, a família já está preparada, né, e já fortalecida, como se fosse, tipo, não precisa ser um profissional da área da saúde, né, aqui no Brasil, se fosse o caso, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, para passar 6 horas com aquele paciente para simplesmente retirar o acesso. Então, eu achei muito legal, muito interessante essa continuação do cuidado e assim, a autonomia da família em cuidar mesmo, né? Exatamente, esse autocuidado, né, tão fortalecido lá. Ótimo, professora, obrigada. A Obrigada. gente vai então dar continuidade e eu deixo aberta aqui para suas contribuições também na fala a seguir, que a gente vai então trazer como proposta, né, para o nosso curso. A gente gostaria de trazer uma metodologia inovadora para que vocês pensassem a gestão de projetos. Então, a gente está aqui hoje estamos contratadas por conta desse novo hospital que está chegando em Santana do Parnaíba, como a gente vai integrá-lo, tentar fazer com que ele se integre à rede, portanto, pensamos em diversas metodologias e decidimos compartilhar com vocês sobre o Design Thinking, né? Essa abordagem utilizada para a resolução de problemas, que considera sempre a necessidade dos usuários e a viabilização de soluções a partir da construção por eles. Então, é uma metodologia de 1970, enfim, começou no Reino Unido, essa questão da experiência do usuário, de considerar e testar essa experiência, isso foi sendo aprimorado, usado por grandes automotivas, utilizado por grandes empresas, e hoje ela está aí difundida em todas as áreas, inclusive na área da saúde, né? Ela se baseia no pensamento para inovação, sempre em inovar, e é importante sempre ter perguntas claras, diretas e objetivas para dar o tom das soluções que virão. Então, o Design Thinking, essas perguntas são chamadas de desafios. E por se tratar de uma abordagem que resolve problemas e, portanto, cria resultados novos, ela trata-se de uma abordagem clássica para a produção de inovação e reconstrução de contextos. Então, é o que eu disse, estamos aqui trazendo essa metodologia como uma proposta para que, com essa situação que nós temos em Santana do Parnaíba, ao fim do curso, ao fim das aulas, a gente possa aí pensar em novas opções, novas sugestões, deixar isso para a gestão como uma ferramenta para possível implantação no futuro. Então, para compreender os desafios que são colocados à prova e garantir a densidade de uma análise, né, a abordagem do Design Thinking ela considera 3 pilares fundamentais. É importante ter empatia, co-criar com as pessoas, com quem usa, e experimentar, testar. Ele fala muito sobre o conceito do duplo diamante, né? O que você tem um desafio, tem o contexto desse problema, é importante descobrir, definir, divergir e convergir, ter a releitura desse problema, insights sobre o que pode ser resolutivo, e aí no contexto da solução desenvolver e entregar uma solução. E aí por isso novamente divergir e convergir a questão do duplo diamante, tá bem?
E aí os pilares fundamentais do design thinking são, além daqueles três, importante pensar na empatia, na definição do problema, na ideação, no protótipo e testá-lo. Isso é importante. Essas são as etapas para o desenvolvimento do design thinking. E aí, quando a inovação acontece, quando uma ideia é transformada em solução que agrega valor. Isso é importante. Não adianta a gente criar alguma coisa que não crie valor. Eu dei o exemplo na aula presencial, por exemplo, de um belíssimo fogão da marca Brastemp, em que minha mãe comprou com bocas altas, enfim. E minha mãe, uma idosa com panelas antigas, aquele fogão ele não funciona para uma pessoa como ela. A panela cai, vira, é perigoso, enfim. E aí eu pensei, quando ela comprou e a vi usando pela primeira vez, falei, isso não passou pela cabeça de quem desenhou esse lindo fogão. Então, ela não agregou valor. Tanto que minha mãe trocou novamente de fogão. Então, é importante que a ideia, a solução, ela agregue valor. Então, que ela seja desejável pelas pessoas. É importante que essas soluções desenhadas tenham aderência ao contexto dos usuários, que sejam coerentes com a realidade e queiram ser implementadas. Considerar o contexto é essencial. Que sejam tecnicamente viáveis. A solução deve ser tecnicamente possível de ser realizada, considerando a disponibilidade de materiais, tecnologias disponíveis, financiamento, pensa em saúde. Então, a gente pode ter a ideia mais maravilhosa do mundo, mas se a gente não tem condições de fazer, não é tecnicamente viável, não dá, né? E aí, como eu disse, a questão econômica funciona do mesmo jeito, tem que se considerar os recursos apropriados, tempo, as pessoas necessárias e envolvidas aqui. Então, a gente propõe nessa segunda aula, nesse segundo momento, algumas etapas para a gente caminhar uma trilha para o desenvolvimento de projetos com base na metodologia do Design Thinking. E hoje a gente vai falar sobre pré-projeto e análise de contexto. Então, para a gente caminhar aqui esse primeiro trajeto da nossa trilha, a gente também pesquisou diversas ferramentas em que os cuidados integrados são abordados, são pensados, que é a base aqui da nossa discussão, da nossa formação. E a gente optou, então, por essa ferramenta que se chama Siroco, dimensionando o cuidado integrado em diferentes contextos. É uma ferramenta criada com um fundo da União Europeia para o desenvolvimento sustentável e saudável de sistemas de saúde. Então, é uma ferramenta que foi testada por diversos países, diversos municípios, ela fica disponível online, você pode preenchê-la, e ela aborda diferentes temas para para os profissionais, os gestores, para que eles possam identificar aí as suas fragilidades e fortalezas e centrar esforços naquilo que vocês são bons, mas também melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Então, os itens que essa ferramenta trabalha para discussão, para avaliação, para uma autoavaliação, é a prontidão para mudança, estrutura e governança, dados e saúde digital, financiamento, padronização e simplificação, remoção de inibidores, abordagem populacional, empoderamento cidadão, métodos de avaliação, ambição, gestão de inovação e capacitação. Hoje, como proposta para a aula 2, a gente vai fazer as discussões sobre prontidão para a mudança, estrutura e governança, remoção de inibidores e abordagem populacional. Então, para a prontidão para a mudança, o objetivo aqui é, se os sistemas de cuidados existentes, e o termo cuidados se refere tanto à saúde quanto à assistência social, precisam ser redesenhados para fornecer um conjunto mais integrado de serviços, isso exigirá mudanças em muitos níveis, a criação de novos papéis, processos e práticas de trabalho, e novos sistemas para apoiar o compartilhamento de informações e a colaboração entre as equipes. Isso vai ser perturbador e pode ser visto de forma negativa pelos trabalhadores inicialmente, pela imprensa e pelo público. Portanto, um projeto claro precisa ser desenvolvido para essas mudanças, incluindo uma justificativa, um plano estratégico e uma visão de melhoria da atenção. Então, a prontidão para a mudança significa criar uma visão convincente, com um senso real de urgência, angariando o apoio das partes interessadas, incluindo liderança política, gestão, profissionais de saúde, público e imprensa.
aceitar a realidade de que os sistemas de atenção são insustentáveis, e eles precisam mudar. Considerar a necessidade de enfrentar os riscos de saúde e as desigualdades sociais. A gente não pode mais negar isso. Publicar uma descrição clara das questões, as escolhas que precisam ser feitas e o que se pretende no futuro para esse sistema de atenção, afirmando qual será a experiência futura de cuidado que se busca. Criar um senso de urgência para garantir um foco sustentado e construir uma coalizão orientadora para a mudança. E aí aqui a gente convida, então, os pequenos grupos, e nesse caso, para quem estiver assistindo essa aula online, não teve o prazer de estar lá conosco, que possa identificar hoje aonde você se encontra, em qual etapa nessa escala você acha que o seu sistema de saúde está em relação à prontidão para a mudança. Nenhum reconhecimento da necessidade de mudar, necessidade é reconhecida, mas não há uma visão clara ou um plano estratégico, há um diálogo e construção de consenso em andamento, o plano está sendo desenvolvido, uma visão ou plano embutido na política, líderes e influenciadores emergentes, liderança, visão e planos claros para o público em geral, uma pressão para a mudança, e há um consenso político, suporte público, envolvimento visível das partes interessadas. Então, aqui de 0 a 5, você escolhe essa escala, e se você for na página do Siroco, que está ali no slide, que mostra os elementos em que ele trabalha, você pode escolher a sua pontuação e lá ele vai mostrar um gráfico de aranha das fortalezas e fraquezas, tá bem? Bom, em relação à estrutura e governança, os objetivos. O amplo conjunto de mudanças é necessária para oferecer cuidados em um nível municipal, regional ou nacional e apresenta um desafio significativo, como já falamos. Precisa de programas plurianuais com gerenciamento de mudança eficiente, financiamento, comunicação e o poder de influenciar e, às vezes, exigir até novas práticas de trabalho. Isso significa alinhamento de propósitos em diversas organizações e profissões e a disposição de colaborar e colocar o interesse do sistema geral de atendimento à oferta de serviços acima dos incentivos individuais. Significa também gerir a introdução de serviços de cuidados com tecnologia de uma forma que seja fácil de usar, fiáveis, seguros e aceitáveis, tanto para os profissionais que cuidam como para os cidadãos. Então, é importante habilitar programas devidamente financiados, incluindo um programa forte, gerenciamento de projetos e de mudanças, estabelecimento de centros de competência em tecnologia da saúde, ou de e-saúde e e-health, para apoiar a implantação, liderança distribuída, reduzir a dependência de um único líder heróico, excelente comunicação de metas, progressos e sucessos. Gerenciar essa inovação digital bem-sucedida, num programa plurianual, devidamente financiado, considerar necessidades de enfrentamento dos riscos de saúde e desigualdades sociais, e estabelecer organizações com mandato para selecionar, desenvolver e fornecer serviços digitais. Essa escala de 0 a 5, aqui vocês avaliem. Se 0, estrutura fragmentada e governança em vigor. 1, reconhecimento da necessidade de mudança estrutural e de governança. 2, formação de forças-tarefa, alianças e outras formas informais de colaboração. 3, governança estabelecida em um nível regional, nacional ou municipal, aqui no caso de Santana do Parnaíba. 4, roteiro para o programa de mudança definido e aceito pelas partes interessadas e envolvidas. E 5, um programa completo e integrado, estabelecido com financiamento e um mandato claro. Bom, para o tema de remoção de inibidores, os objetivos é que, mesmo com apoio político, programas financiados e boa infraestrutura de e-saúde, muitos fatores ainda podem dificultar a prestação de cuidados integrados, atrasando ou até limitando essa transformação para onde ela pode ir. Isso inclui questões legais, como governança de dados, uma resistência à mudança dos próprios indivíduos ou órgãos ou profissionais, barreiras culturais ao uso de tecnologias, incentivos financeiros perversos ou a falta de habilidades. Esses fatores precisam ser reconhecidos precocemente e um plano desenvolvido para lidar com eles, de modo a minimizar o impacto. Então, é importante salientar que ações para remover essas barreiras legais, organizacionais, financeiras, de habilidades, sempre considerando a necessidade de enfrentar o risco das desigualdades sociais e de saúde. Mudanças na lei sobre, por exemplo, atos médicos, governança de informação, compartilhamento de dados, fatores que podem impedir essa inovação.
criação de novas organizações ou colaborações para encorajar o trabalho transfronteiriço para além dessas fronteiras, uma integração normativa entre as áreas, alterações no reembolso para apoiar a mudança no comportamento e no processo de trabalho, educação e treinamento para aumentar a compreensão da inovação, soluções de atendimento habilitadas por tecnologia, a fim de acelerar a entrega de soluções. Então, aqui, para a escala de avaliação de remoção de inibidores, de 0 a 5 temos que quando não há conhecimento de efeitos inibidores de cuidados integrados, quando há conscientização desses inibidores, mas nenhuma abordagem sistemática para sua gestão está em vigor. 2, estratégia para remover inibidores acordada em alto nível. 3, plano de implementação e processo para remoção de inibidores começam a ser implementados localmente. 4, soluções para remoções de inibidores desenvolvidos e comumente usados. E 5, alta taxa de conclusão de projetos e programas. Inibidores não são mais um problema para o desenvolvimento dos serviços. E por fim, na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre a abordagem populacional. Os cuidados integrados, eles podem ser e devem ser desenvolvidos para beneficiar os cidadãos que não estão prosperando sob os sistemas de atenção já existentes, a fim de ajudá-los a gerenciar também as suas necessidades de saúde e cuidados, evitando o uso de serviços de emergência, essa cultura iminente que nós temos, internações hospitalares portanto, reduzir essas internações. Essa é uma resposta prática para atender às demandas de hoje. A saúde da população vai além disso e usa métodos para entender de onde virão os riscos futuros à saúde e, portanto, à demanda. Oferece maneiras de agir com antecedência, prever e antecipar, para que os cidadãos possam manter sua saúde por mais tempo e serem menos dependentes de serviços de saúde à medida que envelhecem. Então, é importante compreender e antecipar a demanda, atender melhor as necessidades e abordar as desigualdades sociais de saúde, melhorar a resiliência dos sistemas de atenção usando dados existentes sobre saúde pública, riscos à saúde e utilização de serviços, tomar medidas para desviar os cidadãos dos caminhos de atendimento para os caminhos de atendimento mais apropriados e convincentes, com base nas suas preferências também, e prever uma demanda futura e tomar medidas para reduzir os riscos de saúde por meio de intervenções públicas habilitadas por tecnologia. E aqui nessa escala de avaliação a gente fala 0, a abordagem da saúde da população não é aplicada à prestação de serviços de atenção integrada, de cuidados integrados. 1, a estratificação de risco para toda a população é considerada, mas não começou ainda. 2, a abordagem de estratificação de risco é usada em certos projetos em caráter experimental. 3, estratificação de risco usado para grupos específicos, ou seja, aqueles que correm o risco de se tornarem usuários frequentes do serviço. 4, uma abordagem de risco populacional é aplicada a serviços de atenção integrada, mas ainda não sistematicamente ou para toda a sua população. 5, a estratificação de toda a população implantada e totalmente implementada. E assim a gente encerra esse primeiro bloco. Gostaria de agradecer a participação aqui da professora Lia nesse momento e dizer que nós nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas no nosso, tanto por e-mail do projeto ou para a consultoria. Muito obrigada.